Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Uau. Bênção de Deus. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Que bom que você está aqui nessa noite, para nós juntos adorarmos o Senhor, louvarmos o nosso Deus de uma forma tão poderosa. Que culto abençoado, que presença de Deus. Meu Deus. Queridos, na semana passada nós tivemos a presença do meu amigo querido Norton Lenzi, que já está voltando hoje. Acho que já começou ontem a maratona até o Camboja, né? São mais de 15 horas de voo, né? Provavelmente, bem mais, né, Luiz? Mais de 20 horas de voo. Ele deixou alguns livros ainda aqui, né? Nos últimos dias, um livro dele, se você quiser no final, você pode passar lá. Nós vamos estar vendendo o livro do Norton para ajudar, né, na missão que ele tem lá. Como ele mesmo falou aqui, projeto de uma escola, é o projeto Jeremias 29, junto com a Morgana, com seus 2 filhos, que eu conheci pequenos, já estão grandinhos, né? Imagina, a Sofia já está com 16 anos, eu conheci eles bem pequenos, fazem um trabalho muito lindo no Camboja, né? Como nós ouvimos semana passada. Então, você que gosta de livros como eu, compre esse livro, leia ele, ou abençoe alguém. Eu não leio, então compre e dá para alguém, abençoe. Dá uma dica, tem a Cíntia, está de aniversário hoje, então compra o livro e dá para a Cíntia, né? A esposa de Gerson. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Eu quero chamar aqui o Nataniel. Onde é que está o Nata? Vem cá, Nata. Glória a Deus. Ele tem um testemunho para dar nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Isso aí. Fé, a gente aplaudir antecipadamente. Isso é fé, a gente antecipa, né? Oh, glória a Deus. Eu chamei o Nata hoje de tarde. Cara, a igreja precisa te ouvir, né? Eu sei que não é fácil falar assim. A gente está mais acostumado, né, ao longo dos anos, falar na frente de um público assim. Mas o testemunho dele é interessante. Essa semana aconteceu algo com ele e eu quero que ele compartilhe. Boa noite, igreja. Vem mais para cá. Boa noite, meus irmãos queridos. Queria compartilhar com vocês, então, um testemunho de fé, né, e de confiança. Para mim foi mais baseado nessas 2 palavras. Porque na quarta-feira eu cheguei em casa, estacionei meu carro na frente do prédio, com todas as ferramentas de trabalho que eu tenho dentro. E estava cansado, a gente ia vir para a igreja. E conversei com a minha esposa: não, vamos ver o culto online hoje, estou muito cansado. Ela assim: tá, vamos ver então. E não guardei o carro no estacionamento, deixei ele na frente. Quando foi o outro dia, 11 horas da manhã, isso na quinta, meu filho foi ao mercado e disse assim: pai, cadê teu carro? Eu digo: tá lá na frente. Ele: não tá. Eu digo: para, João Vitor, tá lá na frente, cara. Não, o porteiro disse que tu saiu de madrugada. Eu digo: mas como se eu tô aqui? Já me gelei de cima a baixo. Eu disse: meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Já desci, fui lá, falei com o porteiro. Ele: não, levaram o carro 2 horas e 30 da manhã. Eu: meu Deus. Subi para casa. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu irmão. Eu tenho um irmão aqui na igreja que é mais que um amigo, é um irmão mais que o meu irmão de sangue. E, cara, não deu 5 minutos, ele estava na frente da minha casa. Eu entrei no carro e disse para ele: cara, me ajuda, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu falei para ele: vamos lá, meu. Fomos na delegacia, fomos na brigada, fomos na civil. E eu só pensava assim: Senhor, por que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? Minhas ferramentas, Senhor. É o ganha-pão que o Senhor me capacitou. O Senhor me capacitou a ter o conhecimento. Eu comecei esse negócio com 2 chaves de fenda, 2 paninhos, 2 pincéis e um balde, fazendo higienização nos ares condicionados, porque na época eu não tinha condição de comprar nada. E com fé, motivado pela minha esposa, eu fui indo. E esse dia no carro eu tinha mais de 10 mil reais de ferramenta ali dentro e material de trabalho, fora o carro. E recebi, assim, muita força de todos os meus irmãos. Nenhum deles em nenhum momento me motivou a desistir daquilo e para seguir em frente. Não, era: vamos ter fé, vamos buscar, vamos orar. Em questão de algumas horas, eu abri o meu WhatsApp, os status e o Instagram. Todos os stories eram sobre o meu carro. Todos. E às vezes a gente não sabe o quanto as pessoas estão mobilizadas a ajudar quem é do bem. Eu me considero uma pessoa do bem, né? Depois que eu segui Jesus, minha vida mudou
assim, da água para o vinho, como a gente diz, né? A gente fala da água para o vinho, mudou da água para o vinho. E eu o tempo todo pedindo a Deus: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso, Pai? Qual o aprendizado que eu tenho que tirar disso aqui? Porque hoje, Senhor, eu não vou entender. Hoje eu não estou em condições de ver. Mas me dá sabedoria, me dá a visão do que eu tenho que tirar. Qual a mensagem disso? Ou o Senhor vai me dar uma nova direção, ou o Senhor vai me capacitar novamente. O Senhor vai me dar em dobro tudo que o Senhor me levou, porque o Senhor me deu. Nada era meu, tudo era do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor vai me restituir. Irmãos me oferecendo carro aqui da minha igreja, que eu amo todos os meus irmãos. Nossa, é um carinho tão grande que se eu for dizer nome, eu posso pecar e não falar o nome de alguém. Todo mundo me oferecendo carro, dinheiro para comprar ferramenta. Pastor, amigo meu, cara, eu tenho ferramenta lá, eu vou te emprestar, tu usa quanto tempo tu precisar. Irmãos de outras congregações me ligando: cara, eu tenho um carro, eu posso te emprestar, pega na minha casa. Sabe, um carinho tão grande assim que não tinha como a minha fé não se fortalecer nesse momento. Não tinha. Os meus irmãos seguraram a minha fé. E quando a gente fala, né, eu estou com Cristo, eu estou firmado em Cristo. Não, eu deixo meu fardo no Senhor. É muito fácil. Mas aí chega aquela hora que Deus diz assim: vamos ver se tu confia mesmo em mim. Vamos ver se tu deixa o teu fardo mesmo comigo. E eu entreguei o fardo na mão dele e disse: vai ser o que o Senhor quiser que seja. E vamos firmar o cavalo, né? Falei com o pastor: pastor, vamos ter que firmar o cavalo. Não tem como, não existe outra possibilidade agora, é seguir em frente, né? Deus deu a situação e a gente vai embora. Porque também a vida da gente com Cristo, ela não é fácil. A gente pensa que vai ser fácil, mas não é fácil. É provação em cima de provação. E como diz o pregador Luciano, né, Subirá, ele fala: a vida com Deus é um jogo de xadrez. Deus faz um movimento e fica esperando o nosso. O próximo movimento é nosso para que ele possa fazer o dele. E eu acho que eu fiz o movimento certo, foi confiar em Deus. Eu e minha esposa ajoelhamos, oramos, pedimos, né, para que fosse feita a vontade dele em cima da nossa, que a vontade dele prevalecesse, porque a gente sabe que ele nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. E meus irmãos, vim para o culto dos homens aqui na sexta-feira, procuramos o carro, andamos por Alvorada, Viamão, não, Viamão é mentira, não andei. Alvorada, Porto Alegre, tem rua na Alvorada que eu não sabia nem que existia, meu irmão, e que era habitável. Eu tive lá procurando. É fé, né? Não, é fé. Tive lá e não encontrei o carro, mas Deus é Deus. Ele ia continuar sendo Deus da minha vida e da minha família, independente de qualquer coisa. Viemos para o culto. Meu irmão passou lá em casa, me pegou, viemos para cá. Demos risada ainda, conversamos, distraímos. Vim para cá, recebi abraço de irmãos tão queridos. Tio Rude me deu um abraço assim, ó, confortante para o meu coração. Pessoa de Deus demais. Comemos, congregamos aqui juntos, conversamos. No final fui para casa, meu irmão me largou em casa. Eu subi para tomar um banho e descansar. Quando eu estou ali no banho, preparando para o banho, toco o celular, me avisando que tinham achado meu carro. Acharam meu carro. Glória a Deus. Para o Senhor, as palmas é para o Senhor. E segura o glória, meu irmão, o melhor está por vir. Melhor não chegou ainda. Aí liguei, primeira coisa, minha esposa: amor, acharam o carro. Ajoelhou, oramos, agradecemos. Liguei para o meu irmão: mano, acharam meu carro. Glória a Deus, que alegria. Liguei para o outro irmão meu, que eram as duas pessoas que estavam mais juntas de mim, assim, que nem o pastor está aqui agora do meu lado, eles estavam comigo nesses 2 dias. Disse: cara, acharam meu carro. Que bom. Eu liguei para ele assim, eu digo: aí, meu, como é que tu tá? Ele: aonde é que nós vamos buscar teu carro? Eu digo: mas como é que tu sabe? Tu me ligando meia-noite, por que tu quer falar comigo, sabe? Eu digo: não, acharam o carro assim, lá em Viamão. Estão levando para o depósito de veículos de Viamão. Na hora ele já disse assim: não, eu sei onde é, vamos lá. Eu digo: cara, capaz, meia-noite. Não. Vamos lá, meu irmão, vamos lá ver que estado chegou o carro. Vamos descansar o coração, vamos lá olhar. Eu digo: tá bom, então vamos. Já nem tomei banho, né? Vamos lá. Vou assim mesmo. Chegamos lá, para vocês terem noção, a gente botou o farol do carro no portão do depósito, abriram o depósito para nós. Mas Deus já estava lá dentro preparando tudo. Deus já estava lá. Abriram o depósito. O meu carro estava na entradinha assim, ó. Quando ele abriu a porta, a gente já viu o carro inteiro.
Aí eu falei, cara, expliquei a situação, só queria ver como que está meu carro, como é que ele chegou aí, as condições dele. O cara, não, velho, o carro subiu no guincho, bati chave, subiu, manobrei, botei aqui. Daí eu falei, eu posso ver o carro? Não, não pode entrar. Eu dei o documento do carro, dei minha habilitação, eu falei, não, está aqui, tá, mostrando que estava pessoas corretas, né? Aí ele, espera um pouquinho aí, vou falar com o meu chefe, foi lá para dentro. E o outro rapaz ficou conversando, disse, cara, tem alguma coisa dentro do carro? Ele, cara, tá lotado de ferramenta, meu irmão. Agora pode aplaudir. Tudo, meus irmãos, tudo. Não faltava um parafuso, não faltava um tapete, nada. Até a chave do carro estava no carro. Ele tentou levar a bateria, mas não sabia onde estava embaixo do banco, ele se deu mal, né? Só. Aí o cara que foi com os documentos voltou e disse assim, meu, pega tudo que é teu que está lá dentro e pode levar. Não fica nada aqui, deixa só o carro para a perícia da Polícia Civil, porque como a brigada encontrou, esse trâmite legal é necessário. Vai levar uns 10 dias aí para eles virem, aí depois o carro está liberado. Abriram um portão para nós, deixaram nós entrar no depósito, né? Nos liberaram as ferramentas todas. Meu irmão, se Deus não estava lá, eu não sei. Mas eu sei que Ele estava, e Ele deu a vitória. E o clamor de todos os meus irmãos foi ouvido nos céus. E Deus inclinou a graça dele sobre a minha casa, a minha família. Mas eu acredito que o mais importante em tudo isso foi a minha casa e eu não termos blasfemado contra o nosso Deus. Temos confiado e realmente largado o fardo para Ele. Porque se o nosso fardo é pesado, para Ele é leve. E Ele nos honrou, sabe? Se foi um teste de fé, acho que a gente passou nesse aí, né? Eu estava com a pastora ali. Então, eu quero agradecer a todos os meus irmãos que, de qualquer forma, compartilhando, orando, vários irmãos falando comigo. A gente orou, a gente pediu. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado. Eu sou muito grato por Deus ter colocado todos vocês na minha vida, na vida da minha família, porque hoje eu não tenho palavras para agradecer, mas eu sou cercado só de pessoas de bem, pessoas que Cristo escolheu para estar perto de mim e ser bênção na minha vida. Muito obrigado. E glória a Deus por isso. Amém, gente. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem um amigo meu no interior do estado, que ele diz, quando Deus dá brilhando. Tudo foi recuperado. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero nessa noite encerrar uma série de mensagens falando sobre a missão da igreja. E no próximo domingo nós vamos iniciar uma série. Na realidade é um projeto de casa em casa, onde nós estaremos trazendo 12 ministrações sobre de casa em casa, a igreja que está nos lares. Amém? Então hoje eu quero falar sobre as características de uma igreja que Deus quer. Diga comigo, características de uma igreja que Deus quer. Qual serão as características dessa igreja que Deus quer? Sabe que é tão interessante que nos tempos atuais existe uma variedade de igrejas. Uma variedade de igrejas. Igrejas para todos os estilos de pessoas. Igrejas dos cabeludos, dos careca, dos tatuados, dos mais fofinhos, dos mais magrelos. Tem tudo que é tipo de igreja, gente. É sério mesmo. Caverna de adulão, cavalos de fogo. Nome de igreja, então, se você jogar na igreja, na internet, nomes exóticos de igreja, você vai se matar de rir, de tantos nomes de igreja que tem estranho. Então existem esses vários tipos, e isso não é ruim, eu quero dizer para vocês que isso não é ruim. Isso é bom porque existem vários tipos de grupos, vários tipos sociais, de pessoas. Embora, claro, nesse meio também tem algumas igrejas que ferem o princípio da palavra de Deus, tem algumas igrejas que são meio estranhas, são algumas aberrações, né? São liderados por certas pessoas que Deus não aprova. Mas entenda que existe a multiforme da graça de Deus, existe uma maneira que Deus age. Interessante, eu conversava com o Nathaniel, a gente não entende às vezes por que somos assaltados, porque às vezes batem no nosso carro,
porque passamos por alguma enfermidade, tantas outras coisas, enfim. Tem coisas que a gente não entende, mas depois lá na frente a gente vai entender o porquê, mas entenda Romanos capítulo 8, verso 28, Deus fala, né, Paulo escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas cooperam. Então nessa noite eu quero falar sobre as características dessa igreja que Deus quer. Eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu quero ler do verso 7 até o 12. Paulo em Troade, a cidade de Troade. Quero ler esse texto. Se você tem o seu celular ou a sua Bíblia impressa, você pode acompanhar no telão também. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Mas que sono, hein? Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está o quê? Vivo. Deus ressuscitou o Eutico, o jovem Eutico. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Posso ouvir um amém? Aqui é uma história muito interessante, porque Paulo sai de Filipos e vai em direção a Troade. Nós estamos falando de uma região grega, e ele permanece 7 dias, uma semana em Troade, essa cidade, região do mar Egeu, região da Macedônia. Não é uma região conhecida por nós, que somos cercados, né, pelo Oceano Atlântico. Nós estamos falando de outro continente, mas a título de conhecimento de história. Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Ele foi alguém que perseguiu a igreja, mas foi alguém que teve um encontro com Deus, que teve uma conversão muito poderosa. Cada vez que eu vejo o Natanael falando da conversão dele, quando às vezes nós estamos na escola de crescimento, ele começa a falar quem ele era, o que ele fez, o que Deus fez, eu fico maravilhado de ver testemunhos de pessoas. Porque, irmãos, entenda, você não está aqui simplesmente para vir porque você gosta de mim. Amém? Eu sei que dentro de toda a igreja tem pessoas que têm afinidades, porque nós somos seres humanos. Alguns têm afinidades com um grupo, alguns têm afinidade com outros grupos. Isso é normal. Mas você está aqui porque Deus chamou você, enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você está aqui, é porque você está debaixo de uma unção que está sobre esse lugar há 20 anos. Deus está operando aqui nesse lugar. Você vai entrar num processo de conversão. Essa conversão vai te levar em um outro caminho, e você vai passar por um processo de transformação, porque eu não aguento ter você aqui 20 anos comigo e a tua vida não mudar. Peguei pesado ou não? Não, né, gente? Peguei nada. Essa é a realidade. Porque a nossa conversão, ela não está ligada a quantos cultos eu frequento, mas a transformação que eu permito Jesus fazer na minha vida, de dentro para fora. De dentro para fora. Diga assim comigo, de dentro para fora. Olha, você pode chegar aqui um assassino, e Deus pode te transformar. Há muitos anos atrás, quando eu estava no meu primeiro seminário, isso já faz mais de 25 anos, eu era do primeiro ano, eu acho que eu já contei isso aqui, eu contei em alguma reunião de liderança, não lembro, porque é tanta coisa também que a gente fala ao longo dos anos, e a cabeça começa a bugar.
Mas eu era do primeiro ano do seminário e tinha um amigo meu do segundo ano, e esse amigo meu do segundo ano, ele tinha problemas com a justiça. Porque até então ele tinha sido um traficante, em um bairro perigoso de Porto Alegre. Mas ele se converteu. Ele passou por um processo de conversão. E um dia ele estava na aula, no segundo ano, e ele foi até a diretora do nosso seminário e disse para ela: olha, eu estou muito incomodado, há dias, há semanas eu venho orando, eu quero me entregar. Eu quero me entregar para a polícia. Isso me incomoda, eu quero pagar pelo que eu fiz. Ele não tinha matado ninguém e tal, mas traficava drogas. Então ele, do lado do nosso seminário tinha uma lancheria. Então ele desce, sai e vai até aquela lancheria, aquele restaurante, e tinha alguns policiais civis, isso perto do DENARC, aqui na Roosevelt, Presidente Roosevelt, bairro Navegantes, e tinha alguns policiais civis ali do DENARC, jantando, e ele chega para eles e diz: olha, eu queria que vocês me prendessem. E os caras começaram a rir, os policiais. Como assim, cara? Eu sou fulano de tal, puxa minha ficha aí, eu sou convertido, estou aqui do lado no seminário, sou seminarista, mas eu quero pagar por aquilo que eu fiz. Os caras olharam um para o outro: beleza, já que tu está pedindo. Encurtando a história, eles viram a ficha dele, ele foi direto para Charqueadas, penitenciária de alta segurança. Na época nós ficamos chocados, como amigos, né? Participamos de alguns retiros na juventude, uma pessoa muito querida, e ele ficou um tempo lá, depois ele foi solto. Aquilo me chamou a atenção, marcou a minha juventude. Eu conhecia a Roberta naquele ano. Sabe que não existe, irmãos, aí eu vou falar sobre a importância, sobre as características de uma igreja que Deus quer. A igreja, para começar, somos eu e você. Eu e você. A igreja não é a estrutura, essa estrutura ela está aqui para nos servir, nos dar conforto, ar-condicionado, iluminação. São inúmeras pessoas que fazem essa roda girar. Você chega aqui, as cadeiras estão limpas, tem gente aqui desde as 4 horas da tarde, tem irmãos preparando lanche, agora tem cantina, agora todo domingo tem gente preparando lanche para você depois ir lá na lancheria da igreja. Tem irmãos cuidando do carro, tem gente que cuida de tudo, do copinho que você vai pegar para tomar água, tudo, gente. Ministério infantil, as meninas chegam cedo, arrumam umas salas, tudo, se preocupam com tudo. Isso é uma logística que envolve. Isso que eu nem considero que nós somos uma igreja grande, mas somos uma das maiores da cidade de Alvorada. Mas eu fico imaginando, às vezes, igrejas com 5, com 10, com 15 mil pessoas, que chegam a ter 2.000 voluntários por domingo. Mas esse jovem, amigo precioso, ele teve uma transformação. Irmãos, entenda, o evangelho ele tem que te transformar, de dentro para fora. Talvez o teu problema você não é um traficante de droga, mas você é uma pessoa rancorosa, que não perdoa ninguém, que tudo se ofende. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu conheço. Esse tipo de gente me dá... Eu não gosto de conviver com esse tipo de gente, eu tenho dificuldade. Porque tem pessoas que tudo é ofensa, sabe por quê? Porque são pessoas adoecidas de alma. Pessoas que têm complexo de inferioridade. Eu tenho 3 filhos, eu só tenho uma irmã. Eu fico imaginando meus avós que vêm de uma geração de 8 filhos, de 10 filhos, a sumeira entre os filhos. Tem família que o pai morre, a mãe morre, acabou. Irmão não se dá por causa de uma merreca, de um pedaço de terreno desse tamanho. O pior é quando esses filhos são crentes. Aí tem que tomar uma chulapada mesmo. Talvez o teu pecado não é um pecado grave, mas você é linguarudo, quer dizer, é um pecado grave. Tem gente que gosta de saber de tudo, da vida dos outros, mas não cuida da sua própria vida. Olha para a tua vida, irmão.
Você cuida do cisco no olho do irmão, disse Jesus, palavras de Jesus. Mas no seu olho tem uma trave gigante, mas gigante. Isso é um sinal que nós precisamos cuidar da nossa vida. Parar de sermos crentes melancólicos, estamos sempre reclamando da vida. Meu Deus, levanta essa cabeça e age. Olha o que nós estamos cantando aqui, estabelece o seu trono. Nós somos uma igreja viva, poderosa, que continua em pé e que marcha, e vamos alcançar milhares de pessoas nos próximos anos. Querendo o diabo ou não, estou pouco me lixando. Ó, para você, Satanás, eu continuo marchando. Nós temos um alvo, nós temos um propósito nessa cidade. Sábado eu e o pastor Luiz e a Vasti estávamos no café de pastores da cidade. Eu sei o preço que eu paguei, e não estou puxando assado, de estabelecer o conselho de pastores dessa cidade. Há mais de 20 anos eu trabalho com unidades nessa cidade. Eu conheço muitas igrejas dessa cidade, ou quase todas. Alguns dizem, não, o Simpa não é para nós, porque só tem igreja grande. Que igreja grande da onde, gente? Eu aprendi, eu tive uma mudança de mentalidade. Eu fui pastor no interior com meia dúzia de gente. Eu tinha uma congregação que não ia ninguém no sábado, eu já contei essa história. Eu fui provado no fogo. 9 anos ficamos do lado de boates. 9 anos, gente. Fomos para um outro prédio, crescemos e estamos aqui. Investimos uma grana nesse lugar. E não é o fim. Deus sacudiu essa igreja o ano passado, sacudiu essa árvore. A seda é uma mega árvore. Você sabe o que é uma figueira frondosa? Essa igreja ela é uma figueira frondosa. Se você não consegue ver isso, eu quero profetizar que os teus olhos se abram, em nome de Jesus. É uma figueira frondosa. E de tempo em tempo, dizia o meu pastor, Jesus sacode a figueira. Qual é o propósito da igreja, queridos? Qual é a igreja que Deus quer? Você acha que Deus quer uma igreja clube? Não. Existem igrejas que são clube. Tem igrejas tradicionais, eu tenho amigos que são de igrejas tradicionais, aonde porque o pastor ganha um salário da igreja, alguns membros da diretoria dizem até o que o pastor tem que pregar. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Então eu já tinha ido embora há muito tempo. Porque daí não é o Espírito Santo que rege a igreja. Ah, mas o meu tataravô deu aquela cadeira. Amém, glória a Deus, teu tataravô passou pela seda. Glória a Deus, a cadeira agora senta outro. Nós não podemos cair no erro de crescermos e os mais antigos achar que ninguém mais vai entrar e vai ocupar lugar. Irmãos, nós temos uma geração de jovens dentro dessa igreja. Eu adoro ver cada domingo um batendo foto diferente. É sinal que a igreja está crescendo. É sinal que pessoas estão tendo oportunidades. Vocês viram o meu batera de hoje aqui? Alguns domingos? Pedrinho, quer dizer, meu não, dos pais, né? Licença. Eu falava para o Mateus, né? O Mateus ali celebrando. O Mateus também é o nosso batera. Eu volto no tempo, me lembro do Dani tocando, pequenininho. Aquele cabelo ruivo de fogo e mandando bala, né? Meu Deus do céu. Deus, Ele faz essas coisas, coisas extraordinárias. Então nós temos muito tipo, irmãos, de igrejas. Contudo, isso também pode ser perigoso e confuso. Por quê? Como que a gente vai saber qual é a igreja correta? O parâmetro dessa igreja precisa ser a Bíblia Sagrada. Ela precisa ser uma igreja bíblica. Nós não estamos aqui com performance. Hoje o Brasil está uma confusão. Imagina, meu Deus, eu não queria nem entrar nesse assunto, nem vou entrar, porque vai dar... Imagina eu, pastor de vocês, pregando com Rolex. Tá uma bagaça hoje no Brasil, tá uma bagunça. Imagina eu pregando com Rolex. Se eu ganhasse um Rolex de 50, isso aqui não é um Rolex, tá, irmão? Quer filmar? Puxa o zoom aí que não é. Eu gosto muito de relógio. Se ele me desse um Rolex, sabe o que eu fazia? Eu vendia. Eu não subiria aqui com um tênis de 50 mil reais, sabendo que talvez um irmão da minha igreja não tenha o que comer. Um dia esses pastores vão dar conta diante de Deus de tudo isso.
Essa é a igreja que chama atenção? Luzes, câmera, ação, luxo e tantas outras coisas. Olha, irmãos, eu sonho em chegar e passar dos 80 anos. Esse é um sonho meu com Deus. Se Ele permitir, eu quero passar dos 80 anos. Então eu falo com Deus: Senhor, avança, me dá saúde. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu vou ver muita coisa ainda. Eu recebi uma palavra no passado que eu vou ver os meus netos pregarem ainda. Vou ver. Deus te dê saúde, Roberto. Saúde. Que a gente consiga. O apóstolo Paulo, ele enfrentou muitos desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo escrevia e viajava visitando essas igrejas, essas comunidades, ensinando a palavra. Em Gálatas capítulo 1, 6, ele diz: estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Ele visitava. E aqui ele passa em Troade, essa cidade, para prestar serviços pastorais a essa comunidade. Hoje nós não temos várias sedas, talvez amanhã teremos. Venha aos domingos, escute, venha nas quartas-feiras. Nos próximos domingos nós vamos falar da igreja nas casas, o poder da igreja nos lares. Não é uma invenção nossa, do Po Yung Chu, do César Castellanos, do pastor fulano de tal. É bíblico. A igreja estava nas casas. Irmãos, eu não sei o que vai vir para frente, só que se vier uma perseguição, a gente entrega prédio, a gente está nas casas, reunidos, louvando a Deus, servindo o Senhor. Que a gente possa ter célula lá em Cachoeirinha, em Canoas, em Sapiranga, onde Deus nos mandar, Zona Norte, Zona Sul. O templo, o prédio não pode nos limitar como igreja. Amém? Mas esse amém está muito. Acho que vocês não tomaram café hoje. Então, como é a igreja que Deus quer? Primeiro, a igreja que Deus quer é uma igreja que o adore verdadeiramente. É uma igreja que entenda sobre adoração. Imagina se nós ministrássemos e cantássemos aqui as canções que você quer. Ia ter uma playlist gigante. Canta aí Sabor de Mel, canta aí não sei o que. Não. Nós cantamos aquilo que Deus quer que nós venhamos cantar. Nós estamos cantando para Ele, não é para você. Nós estamos ministrando a Ele, aquele que deve ser adorado. Ele deve ser adorado. Então no primeiro dia nós estávamos reunidos com a finalidade de partir o pão. A igreja se reunia no primeiro dia da semana, ou seja, ao domingo. A Bíblia diz em João que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Sabe, tem alguns cantores que nós gostamos, mas nós não podemos trazer aqui. Imagina, o cara vai cobrar 10 mil reais uma noite para vir cantar 1 hora na seda. É uma falta de vergonha isso. Imagina o cara 1 hora ministrando louvor. O Dani não está ganhando 1 centavo aqui. Já pensou, João? 10 mil, pelo amor, você ganha 10 mil em 1 hora, irmão? Quem ganha, levanta a mão. Vai ter que dizimar isso aí. É verdade, tudo virou comércio, meu Deus do céu. O teu dízimo e a tua oferta, irmãos, ajudam a manter esse lugar. Eu entendo que se você não dizimar e ofertar, como Deus tem um propósito nisso aqui, Ele sustenta essa obra. Mas é para isso. Não pense para você que é para você me enriquecer. Não. É para você ajudar num propósito de Deus. Porque essa igreja tem um propósito. Amém? Tem muitos aí achando que a igreja é a galinha dos ovos de ouro. Coitados. Eles não sabem de nada. Segundo ponto, Deus quer uma igreja onde a pregação, a palavra, ela venha a ser uma prioridade. Amém? A palavra de Deus venha a ser prioridade. A igreja de Troade, ela gostava de ouvir a palavra. Tanto que Paulo demorou a pregação para aproveitar mais tempo com eles, porque depois ele partiria para outro lugar. Algumas pessoas, às vezes o pastor está pregando, levantam e vão embora, nem respeitam a palavra. Ou ficam até mesmo conversando. Vai na igreja católica para ver se você tenta, o padre vai chamar a tua atenção. Nós estamos vivendo num tempo que se falta respeito, se falta reverência.
se falta muita coisa, muita coisa, muita coisa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, Romanos 10, 17. É importante que nós venhamos pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, que você seja a igreja. Por que você é a igreja? Porque a igreja não é estrutura, eu e você somos a igreja do Senhor, queridos. Então aonde nós estamos, ali está a igreja. Amém. Terceiro ponto, a igreja que Deus quer é que ela seja luz, ela seja um farol. A Marinha colocou o farol na solidão, na Praia da Solidão. Foi a Marinha do Brasil. Aquele farol, ele tem uma cor específica, e ele está lá estrategicamente naquele ponto, porque a Marinha tem uma localização daquele farol no litoral gaúcho. E ele serve como um farol. Lá está ele, o farol da solidão. Nós que somos dessa região, nós conhecemos o farol da solidão. Está lá porque é um ponto da Marinha do Brasil que sabe que ele está lá, a localização daquele lugar. Ele serve como um ponto. Será que nós somos um farol que também ilumina em meio à escuridão das trevas? Quantas pessoas, eu estou falando de Alvorada agora, quantas pessoas nessa cidade que eu conheço que estão atoladas na feitiçaria. Estão atoladas. Atoladas. Seus corpos sendo usados como cavalos. Deus não te chamou para você ser cavalo, Deus não monta em cima de você. Muitas pessoas estão achando que isso é um benefício. Pessoas que são atormentadas, cujos demônios caminham dentro das suas casas, atormentam seus filhos, colocam doenças nessas pessoas, exigem preços altíssimos de sacrifícios, de tantas coisas. Aí quando se fala de dízimo na igreja, alguns, o pastor é ladrão. Vai lá então e compra um animal para fazer um sacrifício. Para ver quanto que você vai pagar. Vai lá, todo mês você tem que fazer uma roupa para uma entidade. Vai lá, todo mês faz uma roupa para a entidade para ver quanto você vai gastar. Você poderia estar fazendo... Eu sei do que eu estou falando. Eu tinha um colega, andava, parecia com um maltrapilho, mas gastava um absurdo em dinheiro nisso. Quantas pessoas, os filhos, uma vez eu estava fazendo evangelização, num bairro pobre da cidade. Cheguei naquela casa, as crianças comendo pasta de dente. E a mulher devota da tal da pomba. O Espírito Santo tem que vir e quebrar essas cadeias. Quebrar essas cadeias. Quebrar esses grilhões. Arrebentar essas algemas para essas pessoas saírem da escravidão. Saírem dessa escravidão. Saírem debaixo dessa escravidão. Essa escravidão do inferno, onde demônios aprisionam pessoas. Então, irmãos, qual é a igreja que Deus quer? Uma igreja que pregue a verdade, que não tem medo. Não é uma igreja baseada em shows, em holofotes, em pessoas famosas aqui para encher a igreja. A igreja está cheia, não tem ninguém famoso aqui. Quer dizer, tem sim. Tem alguém chamado Jesus que está aqui nessa noite. É Ele que nos atraiu para esse lugar. É Ele que nos trouxe para cá. Eu vou lá porque eu quero, o pastor é famoso. Tem alguma coisa errada nesse negócio. E essas mensagens, a igreja de hoje, ela não quer pregar. Eles querem ouvir o meu lindo. Eu já estou enjoado do meu lindo. Alguns sabem do que eu estou falando. Não posso falar, deixa quieto. Misericórdia. Misericórdia. Diga, eu preciso ser luz do mundo. Irmão, seja a luz do mundo. Seja a luz do mundo. Deus quer uma igreja, Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Olha o que aconteceu no verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto.
Mesmo uma igreja verdadeira é formada de pessoas imperfeitas. Então se você acha que aqui dentro é cheio de pessoas perfeitas, quando você julga o pecado do teu irmão, você está enganado. Você é mais pecador do que ele. Aqui é o lugar de pessoas defeituosas. É aqui que estão os adúlteros, os doentes, os caloteiros. É para cá que tem que vir todo mundo. Isso te escandaliza? Isso é igreja. Não pense que igreja é o lugar que está todo mundo certinho. Aqui é o lugar dos tarados. Os tarados se convertem. Que isso, pastor? É verdade, irmão. Igreja, a seda ou qualquer outra igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. É o lugar de pessoas imperfeitas. Essa placa tem que estar lá na rua. Bem-vindo ao lugar de pessoas imperfeitas. É aqui. É aqui. Onde nós precisamos todo final de semana, toda quarta-feira, ou daqui um pouco nas casas, dizer: Senhor, eu estou aqui. Se você precisa de ajuda, acabou o culto, procura um irmão de confiança aqui dessa igreja, ora por mim, põe as mãos sobre mim. Eu estou doente, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Olha o que o Nata falou aqui, ligou para um irmão querido da igreja: cara, eu vou contigo lá. É isso. Às vezes muito mais que um irmão de sangue. Eu estou contigo, vamos na delegacia. Isso é igreja, isso é família. A igreja entrou, estava cheia naquela noite. Foi talvez por isso até que o Eutico sentou na janela. Não tinha lugar mais. Só que Paulo pregou muito naquela noite. De repente ele estava com sono. Não vou julgar o Eutico, e ele cai. Imagina, o garoto caiu, se arrebentou. Mas olha esse contraponto. O erro de Eutico é muito comum em nossas igrejas atualmente, onde muitos querem ficar apenas pelos corredores. Ficarem distraídos, ficarem sentados na janela. Não querem realmente um estreitamento com Deus, um mergulho em Deus. Nas nossas igrejas tem muitos jovens caindo da janela. Graças a Deus que nós temos erguido um grupo de jovens aqui que tem buscado a Deus todo sábado. Tem mergulhado profundamente em Deus. Mergulhado profundamente em Deus. Irmãos, uma igreja poderosa não é uma igreja que fica em cima do muro. Nós não perdemos a nossa essência. Nós estamos em Deus. Quando nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a visão, nós perdemos a direção. Nós continuamos olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Nós somos forjados pelo Espírito Santo. Nós não estamos em cima do muro. Não estamos em cima do muro. Se você está em cima do muro, levante, acorde, saia de cima do muro. Quinto ponto: Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Ou seja, aqueles que precisam ser ressuscitados pelo amor de Jesus. Olha o que Paulo disse: descendo, porém Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida ainda está nele. A fé age pelo amor. A fé age pelo amor. Onde a fé se torna amor, nós precisamos nos mexer. Sexto, a igreja que Deus quer, ela não perde a comunhão. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente ao romper da alva, até o amanhecer. Precisamos ter comunhão. Acabamos a reunião aqui na sexta-feira, tínhamos um número expressivo de homens. Fomos para ali, comemos, demos risada, conversamos. É importante nós termos essa comunhão entre nós uns aos outros. Claro que aqui dentro nós temos diversas personalidades, mas é importante essa comunhão que nós temos uns com os outros. Eu gosto muito quando vem do retiro dos homens ao retiro dos homens, das mulheres, porque as pessoas vêm tão conectadas debaixo daquele ambiente de comunhão, que é algo impressionante. Uma igreja que tem comunhão, o culto que teria acabado tragicamente foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que Paulo até repartisse o pão e fizesse uma ceia entre os irmãos de Troade. E ainda Deus contemplou como a ressurreição de um jovem. Eu estou chegando no fim. Sétimo, Deus quer uma igreja feliz.
Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O ambiente daquela igreja nunca foi tão leve e alegre. Eu me alegrei quando eu descobri que o carro foi achado. E se não bastasse, todas as ferramentas dentro. Chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos nos alegrar, ser uma igreja alegre. Imagina a Seda ser uma igreja de todo mundo carrancudo. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Corre, irmão, vai embora. Procura outra igreja. Todo mundo brabo. Senhor amado, você já entrou na Seda, já recebeu um sorrisão dos irmãos já na porta. Bem-vindo. Isso muda tudo no estacionamento. Eu entrei no estacionamento, o seu Rude disse: hoje o senhor vai ser abençoado nessa igreja. Falei: ô seu Rude, obrigado. Quando a igreja serve com uma alegria, Deus opera maravilhas no meio do povo. Sabia disso? Quando nós servimos com alegria, os nossos irmãos aqui, eles não estão servindo com obrigação, eles estão servindo com alegria, e isso traz a glória de Deus, e milagres se manifestam no meio da igreja. Milagres se manifestam no meio da igreja. Nós não estamos aqui numa competição, quem é que prega melhor, longe disso. Mas nós estamos aqui porque somos uma igreja com um propósito. Nós temos um propósito. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Isso aqui não é um lugar de confusão, um lugar de contenda. Deus abomina contenda. Deus abomina quem faz separatismo. Deus abomina, isso não prospera. Deus não habita no meio de confusão e de murmuração, porque Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus poderoso. Então, irmão, se você é cristão, você precisa viver feliz e não reclamando. Faça o que puder para ver a sua igreja feliz. Você se tornará uma igreja feliz. Deus quer que a nossa igreja local seja uma igreja verdadeira. Tem muita gente para nós alcançarmos. Muita gente para nós alcançarmos. Eu estou falando muita gente ainda. Nós estamos encerrando um ciclo, são 2 décadas de igreja, são 20 anos de igreja. 20 anos. Quando nós começamos essa igreja, eu não tinha minha filha. Aquele ali trocava as pernas. Aquele ali, meu filho, né? Passamos por muitas coisas. Muitas coisas. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabe qual é a nossa essência, a nossa visão? Adorar a Deus. Adorar, adorar, adorar. Erguer um altar de adoração. Trazer o céu para a terra. Ver milagres poderosos. Talvez o teu milagre não vai ser físico, mas o milagre da tua conversão. Uma mudança de dentro para fora. Talvez você vai dizer: nossa, minha vida, eu era assim quando eu cheguei aqui, agora eu sou diferente. Essa é a verdadeira mudança, essa verdadeira transformação linda. Vamos colocar em pé, queridos. Eu estou me policiando para não pregar muito. Que não é no muito pregar, mas é naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez daqui a um tempo você vai ver eu trazer mensagens bem mais curtas. É o que Deus quer fazer nesse ambiente, é o que Deus quer tocar. Há uma presença de Deus nesse lugar. Nós temos uma missão como igreja. Uma missão como igreja nessa cidade. Nós precisamos entender a nossa missão como igreja. Nós temos um grupo grande de homens, um grupo grande de mulheres. Uma equipe de jovens que tem crescido. Crianças, adolescentes, idosos. A igreja está cheia. Muitos aqui eu não conheço, estão chegando agora no nosso meio. Vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos.
Acaba o culto, a gente tem que apagar as luzes para mandar o povo embora. Isso é sinal que a igreja é boa. Se a igreja fosse ruim, acabava o culto, todo mundo ia embora. Mas é um lugar de comunhão, lugar de afeto, lugar onde o Espírito Santo está. Amém? Lugar onde o Espírito de Deus está agindo. Nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Oh Jesus, até que Ele venha eu quero te adorar. Até que Ele venha. Quando nós somos uma igreja em adoração, uma igreja que tem gratidão, milagres acontecem no nosso meio. O milagre de achar um carro que foi roubado, o milagre de restituição, o milagre de curas poderosas. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Você pode cantar isso, declare. Adorar, não me conformar. Adorar, até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. Encha a casa. Enche a casa, sua doce presença. Enche a casa, sua doce presença. Adorar, e não me conformar. Declare isso a Ele. Nós oramos porque nós queremos ser a igreja que Tu quer que sejamos. Não uma igreja dividida, uma igreja com facções, com contendas e dissensões, com pessoas amarguradas. Se tem pessoas amarguradas, que sejam curadas de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa, de todo ódio, de toda inveja, que é um sentimento diabólico que não vem de Deus. Senhor, nós queremos ser uma igreja curada, restaurada, para que nós possamos ter ousadia de ministrar sobre a vida dos outros. Não uma igreja julgadora, que apedreja, que mata, mas uma igreja que levanta o caído, que abraça o necessitado, que estende a mão ao oprimido, que cura os enfermos, que liberta os cativos.
Uma igreja que prega a palavra, que anuncia a verdade. Uma igreja viva, não um clube, mas uma igreja família que abraça, que vive a verdade do Evangelho. Essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que parte o pão de casa em casa. Essa é a igreja que vê a cada dia Deus acrescentar os que hão de se salvar. Uma igreja que cresce, que tem quantidade, que tem qualidade. Uma igreja eficiente, poderosa. Uma igreja que se preocupa com as próximas gerações. Uma igreja que vê líderes futuros extraordinários. Não um gueto, não um clube, mas uma igreja que seja um farol poderoso, que ilumine na escuridão das trevas mais profundas. Pai, nos ajuda a entrar em cada bairro dessa cidade, com células, com grupos de crescimento. Em Porto Alegre, nas cidades vizinhas, dá-nos graça, nos ajuda. Levanta líderes que estarão nas casas cheios do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus, cheias de Deus. Oh meu Deus, multiplica esse rebanho cada vez mais. Levanta pastores aqui nesse lugar, homens e mulheres, segundo o teu coração, segundo o teu coração, homens e mulheres cheios da tua presença, cujos seus corações são nobres, amorosos. Nós estamos aqui porque adorar é o nosso chamado. Até que tu venha, até que tu venha, nós queremos te adorar. Enche essa casa com a tua doce presença. Enche essa casa com a tua doce presença. Enche essa casa.